Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você está no canal Engenheiro Ajuda. Eu sou o Marcelo Akira, sou engenheiro civil e uso este canal para compartilhar um pouco do meu dia, das coisas que acontecem aqui no escritório, nas nossas construções. E eu quero te trazer hoje uma informação, uma situação, na verdade, de um cliente, de um possível cliente de uma obra financiada. E na verdade tivemos o primeiro contato hoje e eu quero esclarecer algumas coisas aqui e até te orientar quando você for fazer o seu projeto, dar início aí na sua construção, sonhar com uma obra financiada, alguns pontos que eu acho relevantes aí para a gente começar aí um processo, um trabalho. Então eu vou pegar esse caso aqui como exemplo deste meu possível cliente e vou discorrendo aqui na nossa conversa, aí nesse nosso bate-papo. A situação que me foi passada com relação ao terreno, nós temos um terreno de esquina, ele tem 17 metros de um lado e 13 metros e 68 do outro lado. Uma informação importante é que nós não podemos construir na sua totalidade, no terreno como um todo. Cada município, existe um plano diretor, não é cada município, porque existem alguns municípios que não têm, tá? Dentro desse plano diretor tem uma partezinha lá que fala do uso e ocupação do solo. Dentro dessa lei de uso e ocupação do solo, existe uma regrinha, uma lei que pede recuos, tanto frontal, laterais e de fundo. O que é isso? Então nós temos um terreno, supondo que esse daqui fosse o nosso terreno, aqui é a frente do terreno, as duas laterais e aqui os fundos do terreno. Quando a prefeitura fala para a gente em termos de recuo, eu preciso aqui na frente, o recuo frontal, é quantos metros eu preciso afastar da divisa da frente para começar a minha construção. Quando fala de recuos laterais, quantos metros eu preciso afastar das minhas divisas laterais para começar a construção. E o recuo do fundo, quanto eu preciso afastar a minha construção dos fundos para que eu possa construir a minha construção. Tá? Isso está lá dentro do plano diretor, uso e ocupação do solo, recuos. Nesse nosso caso, eu estou falando de uma construção de esquina. Então, supondo que aqui seja aí a nossa esquina. Neste caso, neste terreno, para este lote, a prefeitura pede que eu tire 5 metros deste lado e 5 metros deste lado. Ou seja, o meu terreno que ele tem 17 metros por 13,68, eu vou ter uma área útil aí de 12, porque eu estou perdendo 5 metros, 17 menos 5 me sobra 12, e na outra dimensão eu tenho 13,68. 13,68 menos 5 metros me sobra 8 metros e 68. Então olha que interessante, de um terreno total, grandão, eu tenho agora 12 por 8,68 para construir. Então a prefeitura, neste caso aqui, ela dá uma atrapalhada. Outra situação que eu preciso pensar aqui antes de começar aí o projeto em si, tá? É analisar a posição do terreno com relação ao sol, o lado que mais incide vento, o lado que mais incide chuva, as incidências, tudo isso daqui a gente vai analisando no decorrer aí do nosso processo de projeto, tá? Preciso entender como que está esse terreno. Esse terreno ele está quitado, ele está financiado, ele está financiado com a loteadora e não com um banco, então a gente precisa levantar essas informações para saber como que a gente caminha. Preciso também entender as situações do proprietário desse terreno. Neste caso aqui, esse proprietário que vai começar essa obra, ele já possui um financiamento de uma outra casa. Então, para que eu possa fazer um novo financiamento para ele, eu preciso então saber se ele vai quitar esse financiamento, se ele vai manter esse financiamento, para que
quando eu entrar em contato com um correspondente bancário ou diretamente com o banco, depende o caso, eu preciso levar essa informação para eu saber como que o banco vai analisar. Se ele vai aceitar esse financiamento que ele já tinha, se ele vai exigir que o cliente quite esse financiamento ou se eu posso dar sequência numa nova obra, tendo em vista que ele já tem esse financiamento. Supondo que o banco, que vai levantar o recurso para fazer o financiamento dessa construção, aceite o financiamento que ele já existe. Então, anota aí essa informação que ela é importante. Em geral, quando a gente vai fazer um financiamento, os bancos, a conta grosseira que é feita é a seguinte: somam-se as rendas de quem vai compor o financiamento. Então, supondo aqui o marido e a mulher, somam-se as rendas, 30% dessa renda bruta é considerado para o máximo que a pessoa pode pagar de parcelas. Então, somam-se a renda bruta, 30% dessa renda pode ser considerada para pagamento. Então, por exemplo, o marido ganha 5 mil e a esposa ganha 5 mil reais. Então, a renda bruta dos dois dá 10 mil reais. 30%, eu estou fazendo essa conta para arredondar, tá? 30% desses 10 mil reais, eu estou considerando então 3 mil reais. 3 mil reais é o máximo que essa família poderia pagar de parcelas. Só que ela já tem um financiamento. Então, estou chutando aqui que eles pagam R$1.000 de parcela nesse outro financiamento. Então, se essa família tem 3 mil reais disponível para pagar parcelas, descontando R$1.000, sobra 2. Só que essa família também ela já tem lá um consórcio de um carro, por exemplo, e eles pagam R$500 desse consórcio. Então agora, R$2.000 menos os 500 do consórcio, sobra 1.500 de parcela. Ou seja, para este novo financiamento, essa família tem disponível R$1.500 para pagar de parcela, tá? Então, depende do banco, mas uma análise grosseira é feita dessa forma, tá? E para fechar esse vídeo aqui, eu oriento, essa é a forma como nós aqui no escritório trabalhamos, tá? Cada profissional tem um jeito de trabalhar. Eu oriento o meu cliente para que ele não fique restrito a quantos metros quadrados de construção ele vai fazer, ou eu quero um quarto de 4x4, eu quero que a minha sala tenha 5x3. Não, eu tiro isso da cabeça do cliente, eu não quero que ele pense nisso. E eu peço para que ele comece a analisar o que ele gostaria que naquele ambiente tivesse e o que ele não gostaria que naquele ambiente tivesse. Então, por exemplo, vou pegar o caso aqui de uma sala de TV, tá? Na casa que o cliente mora hoje, na que essa família mora, uma coisa incomoda eles. Sempre que eles estão assistindo TV, o trânsito, o fluxo de pessoas fica entre o sofá e a TV. Ou seja, como, por exemplo, se você estivesse assistindo esse vídeo numa Smart TV, por exemplo, e nesse momento alguém cruza a frente da TV, te atrapalha, tá? Existem algumas famílias que não se importam com isso, tá? E tá tudo certo. Mas existem famílias que isso incomoda. Então essa informação do que incomoda a família faz todo sentido para mim. Porque a hora que eu for projetar esta casa financiada, independente se fosse ou não financiada, tá? A hora que eu for financiar esta casa, eu quero todas as informações daquilo que o meu cliente não quer. Eu anoto isso. Segunda coisa que eu oriento é que tudo aquilo que ele quer na casa. Então, por exemplo, na sala de TV, quantas pessoas ele quer sentadas confortavelmente? Então, eu estou falando de 3 pessoas no sofá e mais 2 poltronas, por exemplo, 5 pessoas sentadas confortavelmente. Por que eu estou falando confortável? Eu não estou levando em consideração aquele dia que reúne vários amigos em casa e aperta daqui, aperta dali, num sofá que cabe 3 pessoas, senta em 5, senta em 6, senta no braço do sofá, senta no chão, traz um colchão na sala. Não estou falando desse dia, porque esse dia vai acontecer. Estou falando assim, numa situação normal, no cotidiano, na rotina da família.
Quantas pessoas confortáveis? Pensa numa mesinha de centro? Não pensa. A TV vai ficar no painel, vai ter uma rack, vai ter uma estante, sei lá, vai ter um local onde vai ter telefone ou não vai ter telefone fixo em casa. Como que vai ser a distribuição dos móveis dentro da sala, tá? É uma orientação que eu tenho trazido para os meus clientes, que eu tenho percebido que muitos chegam com a ideia de, poxa, eu quero uma sala de 5x3, 5x4, 5x5 e às vezes não, na maioria das vezes, pensar no tamanho da sala, do ambiente, está muito distante daquilo que de fato se precisa, tá? Às vezes fica muito pequeno, às vezes fica muito grande. E mas ia dar mais uma dica, que eu ia fechar esse vídeo agora, mas eu lembrei de mais uma coisa. Imagina a seguinte situação, você tem um sonho, estou falando de tudo aquilo que eu conversei com esse cliente, tá? Espero que esse vídeo agregue aí para você. Nós temos um sonho do cliente, nós temos a necessidade do cliente e nós temos a condição financeira dessa família. Quando eu nivelo essas três barras, eu entendo que chegou o ponto ótimo do nosso projeto. Então, nivelei a necessidade do cliente, nivelei o sonho do cliente e nivelei a situação financeira dele. Quando tudo isso chegou num ponto ótimo, a gente prossegue com o nosso projeto, com as nossas conversas. Se em algum momento alguma dessas coisas está desnivelada, ainda nós não chegamos no nosso projeto, tá? O nosso cliente ele precisa estar muito bem claro a necessidade dele. E o sonho normalmente está lá em cima. Então eu preciso ajustar o sonho com a necessidade, ou entendendo que a necessidade, o sonho e agora o valor, a condição financeira dele. E a gente vai subindo, ou eu subo o financeiro, quanto vai custar essa obra, ou eu de fato preciso ir abaixando até nivelar isso daqui. Quando eu ajustei, nós entendemos que nós chegamos aí num ponto ótimo em termos de projeto. Legal? Espero que esse meu cliente aqui sirva aí de inspiração para você construir a sua casa, sirva de inspiração para você dar início num financiamento ou que você tenha tirado algumas dúvidas nessas informações que eu te trouxe. Legal? Como sempre, se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com seus amigos, divide essa informação com as pessoas que pretendem construir as suas casas e de alguma forma ou de outra, use aqui os comentários para que eu possa te ajudar. E saiba que eu estou aqui também no Paraná, em Campo Mourão, nossa base é aqui, mas nós sonhamos aí em ajudar aí o maior número de famílias ao longo do Brasil. Então, não hesite em me procurar aí, de uma forma ou de outra eu pretendo te ajudar. Sejam com esses conteúdos gratuitos aqui nos vídeos, seja com uma consultoria, uma assessoria, uma forma que eu te ajude na construção da sua casa. Tá? Você tem acesso a mim, você tem acesso fácil, então quando você for construir, quando você for sonhar com a construção, se necessário que eu te assessore com relação aos financiamentos, com relação a contrato, com relação como você vai fazer a tua construção, tá? Saiba que você pode contar comigo. Legal? Forte abraço e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo.